As disfunções estéticas, elas estão aí para nos chamar a atenção. Eu costumo brincar com os meus alunos da seguinte forma: Deus, ele foi tão detalhista e tão criterioso quanto ele quis nos chamar a atenção de que algo não está legal, que quando ele criou as manchas, por exemplo, ele criou as manchas no rosto, que é uma região que nos incomoda muito. Sendo uma região que incomoda, que a gente olha no espelho e verifica aquela mancha, a gente logo pensa assim: nossa, eu não tinha essa mancha, isso está me incomodando, está mexendo com a minha vaidade, com a minha autoestima, eu preciso investigar isso. Já se essa mesma mancha fosse, por exemplo, atrás dos joelhos, onde a gente consegue esconder aí com a calça, ou com a meia calça, né, com a roupa, esse paciente talvez não daria tanta importância assim para aquela mancha. Então, quando a gente recebe um paciente que está apresentando uma disfunção estética, nós temos que pensar a seguinte coisa: o que essa disfunção estética está querendo me dizer? O que está por trás dessa disfunção estética? Por que esse paciente já realizou vários procedimentos para resolver essa queixa e ele não consegue um resultado satisfatório? O que está acontecendo com esse metabolismo? E é aí que entra os exames laboratoriais, em especial hoje nós vamos conversar sobre os marcadores inflamatórios, porque são eles que ajudam a gente a identificar o que está acontecendo que esse corpo está inflamado. Onde, qual é o tecido, qual é o órgão, qual é o sistema que está inflamado. Uma vez que eu consigo detectar a origem daquela inflamação ou até aonde ela já atingiu no corpo do paciente, a gente consegue, através de uma suplementação, regularizar esse organismo, fazer com que ele se desinflame e devolver aí a homeostase desse corpo. Quando a gente pensa em um corpo inflamado, e a gente tem que dar recursos para esse corpo através de anti-inflamatórios, não são anti-inflamatórios de farmácia. Esses anti-inflamatórios de farmácia, eles são essenciais e úteis para algumas situações agudas. No caso do crônico, não. No caso de uma inflamação crônica, se eu entro com esses anti-inflamatórios químicos para o paciente, eu vou potencializar essa inflamação, ao invés de solucionar. Então, a disfunção estética do meu paciente, ela vai piorar, ela vai potencializar. Então, uma vez que eu já entendi que as disfunções estéticas são sinalizadoras de que algo não está bem, cabe a mim investigar o que está em desordem no corpo do meu paciente que está estimulando aquela disfunção estética. E isso eu consigo verificar através dos exames laboratoriais. E é muito importante que a gente investigue o grau de inflamação, que nós tenhamos clareza do grau de inflamação que esse paciente está, porque se eu fecho os olhos para esse detalhe e eu realizo um procedimento estético no paciente, fora o fato do paciente não ter resposta, de você gastar o seu insumo, de você gastar o seu tempo, o paciente perder ali aquela expectativa, você não vai conseguir entregar um resultado e você pode ainda piorar a situação. Por exemplo, você pode criar uma mancha nesse paciente, você pode inclusive acelerar o envelhecimento precoce desse paciente, você pode contribuir para que esse paciente tenha uma cicatriz, pode talvez até ter um ferimento nesse paciente. Então, quando a gente investiga as condições metabólicas desse paciente antes de iniciarmos um procedimento, nós não somente nos protegemos, né, em relação a evitar aí as iatrogenias e as complicações pós-procedimento, como a gente garante que não é o momento ou que é o momento ideal para nós iniciarmos o nosso procedimento. Quando a gente garante que o corpo do nosso paciente está em homeostase, nós podemos realizar qualquer procedimento estético nesse paciente e esse paciente vai responder bem. Por quê? Porque todo o corpo está em equilíbrio, então ele consegue responder a qualquer estímulo que você colocar naquele paciente. E para que você entregue para o seu paciente um bom resultado estético, muitos profissionais têm aquela mentalidade, meu, que eu acho aí que é um mito, né, uma crença limitante, de acreditar
que você tem que ter os melhores aparelhos do mercado, os aparelhos mais modernos, mais caros, os mais sofisticados, sendo que isso não é uma verdade absoluta. O que garante o resultado dos seus procedimentos é se aquele corpo está preparado para receber o seu estímulo. Se o seu paciente está em equilíbrio, você pode fazer, por exemplo, uma massagem naquele paciente que ele vai ter uma resposta. E aí, se ele não está em equilíbrio, você pode usar o aparelho de mais alta tecnologia, que o paciente e você vão ficar frustrados, porque aquele corpo não está preparado aí para você conseguir, para responder aos seus estímulos, para produzir colágeno, para produzir elastina. E lembrando que quando um organismo ele está inflamado, ele acaba por destruir aí as fibras de colágeno, as fibras de elastina, consumir mais o ácido hialurônico daquele corpo. Então, esse paciente tem uma tendência ao envelhecimento. E o que nós, profissionais da estética, nós trabalhamos? A pele é a nossa matéria-prima de trabalho. E a gente faz qualquer procedimento nesse paciente com a intenção de quê? De estimular a produção de colágeno. E quando esse paciente não produz colágeno de forma satisfatória, o meu resultado não é bom. Muito pelo contrário, se eu tenho um paciente que ele está inflamado e ele está quebrando esse colágeno, e se eu dou estímulo ali para ele produzir mais colágeno, eu vou levar esse paciente para um envelhecimento. Então, eu vou potenciar a olheira desse paciente, eu vou potencializar o envelhecimento de toda a pele, eu vou talvez fazer com que esse paciente produza mais rugas. Então, tudo isso por quê? Porque esse corpo não está preparado. E quando eu consigo identificar através dos exames aí se esse corpo está ou não inflamado e onde que está essa inflamação, porque tudo isso eu consigo triar através dos exames laboratoriais. Eu posso suplementar esse corpo para devolver os nutrientes essenciais que ele precisa, de forma que esse corpo vai desinflamando. E se ele vai desinflamando, as disfunções estéticas, que era gritante aos olhos do paciente, que incomodava, elas vão se atenuando. E aí você pode fazer o quê? Um refinamento. Você pode fazer uso do aparelho e da técnica que você tem na sua clínica, no seu consultório. E esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de protocolos. E você, profissional da estética, que ainda usa protocolos, você está contando com a sorte e não com a ciência. E quando a gente conta com a sorte, quando a gente fica na mercê da sorte, a gente fica muito vulnerável. A gente acredita que os resultados dos concorrentes são melhores, que a gente é incapaz, que a gente está errando a técnica, e na verdade não é isso. Na verdade, o que está faltando é identificar a causa, a origem daquela disfunção estética do seu paciente. E quando você descobre essa origem, você vai ser assertivo